Simone Tebet assume o Ministério do Planejamento e diz que está pronta para ajudar a combater a inflação. Lula realiza amanhã a primeira reunião ministerial do governo. E você vai ver também. O cronograma do Censo 2022 está ameaçado por causa das pessoas que se recusam a responder às perguntas. Multas para esses casos podem chegar a mais de R$13 mil. Ministério da Saúde recomenda dose de reforço contra a Covid para todas as crianças a partir de 5 anos de idade. Ciclone bomba castiga a Califórnia. Governo decreta alertas e retirada de moradores de áreas de risco. E o nome do rei se espalha por vários lugares do mundo. Túnel, avenida e estádios são batizados em homenagem a Pelé. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, que hoje colore nosso jornal com esse vistoso laranja. Um laranja, não é verdade? Uma ótima tarde para você também, Kleber, e é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Olha só, a gente começa falando de política. A senadora Simone Tebet assumiu hoje como a ministra do Planejamento. Ela defendeu a questão social com responsabilidade fiscal. A pasta do Planejamento foi recriada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Simone Tebet assumiu o Ministério do Planejamento, agradecendo a Deus e ao presidente Lula pela confiança depositada nela. Ela assumiu que esperava trabalhar em uma pasta social e que tinha divergências econômicas com Haddad, mas entendeu a missão dada pelo presidente de assumir um dos ministérios mais importantes do governo ligado ao orçamento. Tebet disse que sabe da grande responsabilidade dela. A ministra defendeu que o brasileiro pobre, idoso e carente vai ter prioridade no orçamento público. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. O nosso plano de governo tem que abarcar todas essas necessidades, sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho na dívida pública e nos indicadores econômicos, aí comandado, repito, pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa é nossa árdua, mas possível missão. Ela completou que sabe da responsabilidade da pasta com os demais ministérios para compor o orçamento público brasileiro. Não vamos descuidar dos gastos públicos. Aí se verá o nosso lado firme, austero, mas conciliador. É na diferença que vamos nos somar. Conciliaremos as necessidades e prioridades de cada ministério, estabelecidas sob a determinação e ordem do presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com os recursos disponíveis. Lula vai realizar amanhã a primeira reunião com os ministros do governo. E durante o encontro, o presidente deve anunciar um pacote de medidas. O objetivo é colocar em prática, nos primeiros 100 dias da nova gestão, um conjunto de iniciativas focadas no segmento social e de infraestrutura. O primeiro escalão do governo federal já recebeu o convite de Lula para participar da primeira reunião ministerial da sua gestão. A intenção é dar as primeiras orientações para a equipe ministerial e fazer um diagnóstico da máquina pública. No encontro, o petista também deve pedir um pacote de medidas para adotar no país, voltadas principalmente para as áreas social e de infraestrutura. A ideia é de que essas ações sejam cumpridas nos primeiros 100 dias de governo. E no fim deste prazo, em abril, um evento no Palácio do Planalto deve trazer um diagnóstico sobre as mudanças realizadas. A expectativa é de que Lula também se reúna com governadores do país para discutir a retomada de obras federais que foram paralisadas para os próximos anos. Lula também já informou que quer lançar um novo programa de aceleração do crescimento. E atenção a esse alerta: as pessoas que estão se recusando a responder às perguntas do censo podem acabar prejudicando a cidade onde moram. Isso porque os municípios correm o risco de perder verbas e, por outro lado, a recusa também pode gerar multas de mais de R$13 mil.
A coleta de dados para o Censo Demográfico do IBGE de 2022 ainda não acabou. Um dos principais motivos é a quantidade de pessoas que não quiseram contribuir com a pesquisa. De acordo com o Instituto, quase 2 milhões de brasileiros se recusaram a responder o censo. A coleta de informações começou em agosto e deveria ter terminado em outubro do ano passado, mas foi adiada para dezembro. Agora, a expectativa do IBGE é de que o censo seja encerrado somente no fim de janeiro. De acordo com dados do IBGE, a média de rejeição à pesquisa nos estados brasileiros é de 2,82%. São Paulo tem a maior taxa de rejeição. 5,42% da população se negou a responder. Em seguida estão Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Espírito Santo. São Paulo tem o maior número de condomínios e prédios com portaria eletrônica, o que, de acordo com o IBGE, dificultou o contato com muitos moradores. Responder ao IBGE é um dever legal de todos os brasileiros e aqueles que se recusarem podem ser multados em até R$ 13.200. Agora a gente muda de assunto para falar sobre Campo Grande. A chuva intensa causou alagamentos e transtornos em vários locais. Em uma rua da região do Água Limpa Parque, na Rua Nobres, uma lagoa de contenção transbordou e a água arrastou até uma geladeira durante o temporal. Nas imagens que você vê, que são das câmeras de segurança, o eletrodoméstico, que pesa em média aí uns 60 quilos, é levado pela correnteza junto com outros objetos com rapidez. Casas ficaram destelhadas, muros foram derrubados, árvores caíram, além de vários bairros que registraram falta de energia. Conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, nas últimas 24 horas choveu mais de 150 milímetros em algumas regiões de Campo Grande. Nessa quinta-feira, trabalhadores da Prefeitura de Campo Grande atuam no rescaldo das chuvas que castigaram a cidade. Olha, e a chuva intensa que também atinge São Paulo causou alagamentos em ruas da capital e transtornos na região metropolitana. Moradores, inclusive, ficaram ilhados. Mais uma vez, a forte chuva que atinge São Paulo provocou alagamentos no Jardim Pantanal, na zona leste da capital paulista. O problema acontece há décadas e os moradores sofrem com ruas e casas alagadas. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por causa dos pontos de alagamentos registrados em várias regiões. As chuvas volumosas fizeram a Defesa Civil acender o alerta para enchentes e deslizamentos. O temporal também causou diversos transtornos em cidades da região metropolitana, como Franco da Rocha e Caieiras. O temporal provocou bloqueio de vias de acesso à cidade. A Defesa Civil foi acionada em diversas residências para resgatar moradores ilhados. E por causa desse alerta feito pela Defesa Civil, nós vamos conversar agora com um especialista que vai trazer aí orientações para a população. O nosso convidado é o primeiro-tenente Farina, que faz parte da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que é diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. Boa tarde, Kleber, também. Prazer estar com vocês hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, tenente. E como nós acabamos de mostrar aí, a capital está com alerta de fortes chuvas entre hoje e amanhã. Então, a gente quer saber primeiro, até para orientar a população, como está a situação nesse momento e, principalmente, quais as regiões com maior risco. Com certeza, Kleber. A Defesa Civil do Estado, desde o dia 1º de dezembro até dia 31 de março, ela iniciou a Operação Chuvas de Verão, com o intuito de prevenir e mitigar riscos relacionados às fortes chuvas que ocorrem nesse período de verão, que já acontecem por diversos anos devido a questões da natureza. Nós emitimos um alerta no dia 3 agora de janeiro até o dia 6, relacionados à questão pluviométrica. Então, os acumulados de chuva, que é a grande quantidade de chuva em determinado período de tempo, são acumulados, que é um critério que nós determinamos para poder monitorar as regiões de risco da cidade e do estado de São Paulo. Nós temos na capital e na região metropolitana os acumulados previstos
em torno de 120 milímetros, que é uma grande quantidade de chuvas. Nós temos também em outras regiões do estado de São Paulo, como Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, com acumulados de 180 milímetros. E outros lugares, como Vale do Ribeira, Itapeva e até a Baixada Santista, alcançando acumulados de 200 milímetros. Tenente, nessa época do ano, infelizmente, não é novidade para ninguém, como a gente falou, as chuvas são intensas e a água sobe muito rápido nas grandes cidades. Eu queria que o senhor falasse sobre o risco de uma pessoa estar na rua e ser surpreendida com um alagamento ou com uma enchente. Bom, Dani, nós sabemos que o piso da cidade, ele tem a questão da impermeabilização, e nós também sabemos que muitas vezes a vazão da água, elas acabam sendo prejudicadas devido a lixo nos bueiros ou principalmente o tipo de piso. Quando esses acumulados acontecem num período curto, é muito difícil essa vazão ocorrer nos bueiros, esgotos ou tubulações criadas no município ou até nas regiões metropolitanas, principalmente. Com isso, gera-se as enchentes, gera-se os alagamentos. O que nós orientamos as pessoas é a questão preventiva, é desenvolver uma consciência preventiva para que elas evitem esses locais de risco, evitem enfrentar as enxurradas, evitem enfrentar locais que estejam gerando enchentes, não enfrentem os alagamentos com veículos, pois isso pode gerar um acidente ou pode gerar, infelizmente, uma catástrofe, colocando a vida dela em risco. Legal. Tenente, outro grande problema nessa época de chuvas são os deslizamentos de terra, que no ano passado, infelizmente, causaram muitas mortes. E qual é a recomendação que o senhor faz para esses casos? Olha, Kleber, nós sabemos que muitas vezes essas famílias moram nesses locais de risco por falta de opção. O que nós orientamos essas pessoas que moram nesses locais é que, se caso elas identifiquem alguns pontos, são alguns detalhes que podem acontecer nas suas casas, que elas procurem um local seguro, como, por exemplo, rachaduras ou trincas nas paredes, a porta ou a janela que não fecha, se próximo da rua ela vê um poste ou uma árvore inclinada, ou até o movimento da massa, também água turva ou da encosta, tudo isso são sinais que mostram que o movimento da massa está iminente. Então, no momento da chuva ou antes da chuva, se ela identificar qualquer sinal relacionado a isso, que ela procure um local seguro, procure a Defesa Civil através do telefone 199, procure também o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. E para essas pessoas nós temos alguns veículos de comunicação para que elas possam ser alertadas sobre o risco. Então nós temos o SMS 4099, basta ela mandar a mensagem com o CEP do local de risco que ela quer monitorar para o número 4099, que ela vai receber as orientações relacionadas àquele CEP, como também os nossos alertas que nós emitimos a todo tempo nas nossas mídias sociais, @Defesa Civil SP, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e também nós temos o nosso aplicativo, o Alerta SP, que está em todas as plataformas digitais de celular, iOS e Android, tudo para que nós possamos enviar a mensagem antes e prevenir esse momento de risco à exposição à vida das pessoas. Legal. Tenente, eu quero agradecer muitíssimo sua participação e principalmente essas valiosas orientações que podem salvar vidas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Kleber e Daniela. E veja a seguir, ciclone bomba castiga a Califórnia. Governo decreta alertas e a retirada de moradores das áreas de risco. E o nome do rei se espalha por vários lugares do mundo. Túnel, avenida e estádio são batizados em homenagem a Pelé. Nós voltamos já.
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília e voltamos para falar sobre saúde. E com alerta para os pais, o Ministério da Saúde recomenda que todas as crianças de 5 a 11 anos tomem a dose de reforço contra a Covid. A orientação considera estudos científicos. Pensando em aumentar a proteção dos pequenos, a pasta da saúde recomenda a aplicação de dose de reforço para complementar a vacinação contra a Covid-19 para crianças com idade entre 5 e 11 anos. O Ministério publicou uma nota técnica definindo que o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço deve ser de pelo menos 4 meses. De acordo com a publicação, a imunização complementar, no caso de crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac, deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. Estudos científicos recentes observaram um aumento dos níveis de anticorpos depois da aplicação da dose complementar. Segundo o Ministério, as crianças avaliadas apresentaram um aumento de 6 vezes no número de anticorpos após a dose de reforço. Em relação à variante Ômicron, a imunização aumentou em 36 vezes a produção de anticorpos na faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade. Os resultados revelam a eficácia da vacina e a proteção contra casos graves e mortes pela doença. A pasta também recomenda a administração simultânea de vacinas contra a Covid-19 com outros imunizantes do calendário vacinal infantil. E agora a gente fala sobre a vacinação dos adultos. Quase 69 milhões de brasileiros ainda estão com a dose de reforço da vacina contra a Covid atrasada. A Rede Nacional de Dados em Saúde mostrou ainda que mais de 30 milhões de pessoas não receberam a segunda dose do reforço. 19 milhões de pessoas não buscaram sequer a segunda dose do esquema vacinal primário. Essa semana, a recém-impossada ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que a pandemia não acabou e reforçou a importância de se completar o esquema vacinal contra a doença. E a gente muda de assunto agora para trazer os destaques internacionais e falar sobre o conflito no leste europeu. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que está aberto a um diálogo com a Ucrânia, mas só se os ucranianos aceitarem a perda dos territórios anexados por Moscou. O presidente russo Vladimir Putin conversou nesta quinta-feira com o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Os dois discutiram uma série de questões energéticas, incluindo a construção de uma usina nuclear e a exportação de gás para a Turquia. De acordo com o Kremlin, durante a conversa com o líder turco, Putin reconheceu o papel destrutivo do Ocidente e reafirmou a abertura de um novo diálogo com a Ucrânia, desde que as autoridades de Kiev cumpram os requisitos propostos por Moscou. Putin quer que a Ucrânia aceite a perda de parte de seus territórios reivindicados pela Rússia, incluindo as regiões anexadas. A Rússia e a Turquia trocaram conversas diversas vezes após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Um ciclone bomba, o mesmo que provocou a forte nevasca dos Estados Unidos, atinge agora as áreas costeiras do país. Na Califórnia, os fortes temporais causaram estragos e deixaram a população em alerta. Mais de 100 mil casas ficaram sem energia elétrica e dezenas de voos foram cancelados, é claro, por conta do mau tempo. O ciclone bomba, que já estava atingindo os Estados Unidos, chegou à Califórnia com fortes chuvas e ventos de mais de 200 quilômetros por hora. Na manhã desta quinta-feira, os temporais atingiram seu pico de intensidade, deixando mais de 100 mil casas sem eletricidade e provocando o cancelamento de mais de 70 voos. O governador da Califórnia informou que o estado já estava se preparando para a chegada do ciclone. Equipes de limpeza e bombeiros executaram serviços de manutenção e a distribuição de suprimentos de emergência para aqueles que se recusaram a deixar as áreas de risco após os alertas. Quase 500 pessoas foram notificadas. De acordo com autoridades locais, pelo menos 2 pessoas, incluindo um bebê, morreram após a queda de uma árvore. Também houveram relatos de dezenas de feridos por todo o estado após deslizamentos e enchentes atingirem diversas regiões. O oeste dos Estados Unidos tem sofrido com a seca e chuvas abaixo da média nas últimas décadas.
De acordo com especialistas, apesar de a chuva ser útil na região, sempre se tornam perigosas, já que o solo não é capaz de absorver grandes volumes de água rapidamente. E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem encontrado dificuldade para eleger um novo presidente. E essa demora tem causado uma crise na bancada republicana, que, aliás, é a maioria na casa. Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de acalmar a revolta de um grupo de cerca de 20 apoiadores de Donald Trump que o consideram moderado demais. O pequeno e intransigente grupo quer aproveitar a maioria apertada de assentos para impor condições, já que sem seu apoio, o republicano da Califórnia não poderá ser eleito. Nem mesmo a intervenção mais cedo de Donald Trump fez os apoiadores mudarem de ideia. Na internet, o ex-presidente pediu que todos os republicanos votem em McCarthy. O atual ocupante da Casa Branca, o democrata Joe Biden, chamou a situação de vergonhosa e alertou que o resto do mundo observa os Estados Unidos de perto. A situação sem precedentes nos últimos 100 anos no Congresso americano paralisa a instituição. Sem um presidente da Câmara dos Representantes, os congressistas eleitos não podem prestar juramento e, consequentemente, aprovar projetos de lei. A eleição para presidente da Câmara dos Representantes pode ser decidida em horas, mas em 1856 demorou 2 meses. Quem digitar nesse momento, agora mesmo, o nome Pelé em um GPS, vai encontrar muitas opções de endereço. Olha só, a pessoa pode ir desde o Rio de Janeiro até Cabo Verde, na África. E quem explica melhor essa história é a Dani. Isso é verdade. É que após a morte do rei do futebol, vários países estão fazendo homenagens. E com isso, o nome Pelé se espalhou por vários lugares do mundo. Estádios de futebol, avenidas e até um túnel foram batizados em homenagem ao ídolo brasileiro. Vamos conferir. Cabo Verde foi o primeiro país a acatar o pedido do presidente da FIFA. O antigo Estádio Nacional, localizado na cidade de Monte Vaca, foi nomeado de Estádio Pelé. A segunda federação foi a Colômbia. Por lá, o Estádio Belo Horizonte, da cidade Vila Vicêncio, também carregará o nome do rei. Outra mudança é o estádio sede da FIFA na Suíça. Aqui no Brasil, nesta quarta-feira, a antiga Radial Oeste, a avenida que liga o estádio do Maracanã, local onde o rei fez o 1000º gol, foi batizada como Avenida Rei Pelé. No Distrito Federal, uma das maiores obras em andamento já tem nome. O túnel de Taguatinga, que está previsto para ser inaugurado agora em fevereiro, deverá se chamar Túnel Rei Pelé. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes anunciou a construção de um ginásio multiuso no Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, em homenagem a Edson Arantes do Nascimento. O ministro das Cidades, Márcio França, planeja renomear o Porto de Santos, cidade onde Pelé fez história e morou durante anos. Caso o projeto for aprovado, o porto será chamado de Porto de Santos Pelé. Bem que a gente comentou na semana passada, não é? Que o nome do rei seria, assim, eternizado. Pois é, infelizmente o homem se foi, mas o nome vai continuar aí por muito tempo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E não se esqueça que às 13h50 eu volto com mais notícias para você.